Olá para você que acompanha o canal Resumo Virtual, estou de volta para mais uma gravação depois de alguns meses sumida. Eu sei, eu sumi, faz muito tempo que eu não gravo, já há alguns meses. E eu acompanho o canal através dos comentários e muita gente questionando, você não vai voltar, estamos sentindo falta dos seus vídeos. Acho muito legal esse feedback, que a maioria dos comentários tem sido positivo, aprovando o meu trabalho, alguns comentários negativos, mas a crítica construtiva ela é importante pra gente aprimorar o nosso trabalho. Então, muito obrigada a todos vocês que têm acompanhado o canal mesmo na minha ausência e pedindo pra voltar, isso só me estimula a querer continuar a gravação dos vídeos. E é muito legal. Agora, falar pra vocês, por que eu sumi? O que eu tenho feito nesse tempo? Bom, vocês sabem que eu sou jornalista, sou concursada, então eu tô trabalhando bastante e isso ocupa a maior parte do meu tempo, porque meu trabalho é em período integral. Depois eu vou pra faculdade à noite, 7 às 10h30 normalmente, isso já ocupa uma boa parte do meu tempo. A gente tem que dormir, felizmente, se a gente não tivesse que dormir dava pra fazer muito mais coisas, mas é uma necessidade física. E além disso eu tô eu tô dando aula de redação particular. Eu também tenho trabalho de correção de redação que aumentou bastante, graças a Deus, porque é uma renda a mais que eu tenho. E essas redações, esses contatos dos alunos de redação, eu consegui através do canal. Quer dizer, as pessoas ficaram me conhecendo através do canal, confiaram no meu trabalho e estão confiando, inclusive, com essa questão da redação. Eu tenho alguns alunos que estão comigo desde o ano passado e fizeram um pacote, renovaram, estão no terceiro pacote. Isso é muito legal, a gente consegue uma aproximação maior nessa questão de aluno-professor, cria um vínculo, eu fico sabendo da vida até pessoal deles, como é que tá essa questão de estudos para concurso, e além disso faço uma iniciação científica que é em literatura. Essa minha iniciação científica é uma coisa que eu quero levar para o mestrado, que é uma coisa que eu pretendo fazer também, só que ela ocupa muito tempo e o mestrado vai ocupar mais tempo ainda. Mas como essa ideia é fazer literatura, eu quero começar esses vídeos com literatura, porque na verdade quando eu criei o canal há 1 ano e meio, eu coloquei esse nome, Resumo Virtual, justamente pensando em fazer resumos, seja de qual assunto for. Não era exclusivamente para fazer vídeos de atualidades, mas atualidades é a minha área de atuação, eu trabalho com as questões atuais diariamente por ser jornalista. Mas, como eu também agora estou já no 2º ano da faculdade de letras, estou envolvida nessa questão de literatura, então eu também queria fazer esses vídeos de literatura, de redação, que são coisas que eu também estou envolvida, que eu também gosto bastante e que eu acho que eu também tenho muito a ensinar. Então, para estrear com esses vídeos de literatura, eu também vou fazer de redação, mas hoje eu começo com literatura. Eu vou começar com um clássico brasileiro. É um livro que já foi bastante cobrado no vestibular, inclusive quando eu prestei, há 10 anos atrás. Não gosto nem de falar porque já se passaram 10 anos. Mas, infelizmente, eu olhei a lista da USP e da Unicamp, que são os principais de São Paulo, e esse livro não está, ele saiu. Mas eu acredito que ele deve voltar em algum momento, porque ele é um clássico, realmente. Então, de que livro eu estou falando? Tchanan, cadê meu livro? Tá aqui. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Então, esse livro aqui é não só para vestibular, mas também um livro para a vida. Por quê? Porque esse livro ele é uma alegoria do Brasil, ele traz um retrato do Brasil, claro, ele se passa no século XIX, a história dele, mas ele é muito atual. Isso que é o interessante, porque muitas das coisas que acontecem aqui, que são retratadas nesse romance, acontecem até os dias atuais e a gente vai entender por quê. Então, se você gosta de literatura, se você nunca leu Memórias de um Sargento de Milícias, gostaria de ler, gostaria de entender, ou se você vai prestar um vestibular e esse livro vai cair, então acompanhe a partir de agora a análise que a gente vai fazer e saiba tudo sobre esse livro. Vamos começar! Gente, vamos começar então. Tem slide dessa aula? Sim, tem slide. Você pode clicar na descrição desse vídeo, que é logo abaixo aqui.
E aí tem o slide dessa aula que está no Google Drive, você clica, pode baixar, não tem vírus, seguro, e acredito que é uma boa análise porque eu tive essa aula na Faculdade de Letras, na minha aula de narrativa brasileira, então é tudo que a professora falou nessa aula, e é uma professora que é doutora nessa questão, tá aqui na aula. E, inclusive, por que a gente aprende literatura clássica brasileira, né, na Faculdade de Letras? A gente já viu isso no vestibular, porque nós que somos graduandos de letras, seremos professores de língua portuguesa. E nisso a gente pode dar aulas de redação, de literatura e de gramática. Então, cada um vai seguir o seu caminho. Eu tô indo para esse lado da literatura, que é uma coisa que me agrada bastante. E a gente tem que saber como ensinar esses livros para os estudantes do ensino médio ou do ensino fundamental. Então é por isso que a gente tem essas aulas na faculdade. Então, para a gente começar, aí no primeiro slide, vamos falar um pouquinho, Memórias de um Sargento de Milícias, quem foi o autor, né? Se tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, é que sempre que a gente vai ler um texto, a gente tem que procurar as referências desse texto. Quem é o autor, em que ano ele escreveu, por que ele escreveu, qual era o contexto relacionado a quando ele escreveu, para quem ele escreveu, ou seja, qual é o público-alvo daquele autor. Então, quem é o Manuel Antônio de Almeida? Olha ali, Manuel Antônio de Almeida, esse jovem, não muito simpático, aí da imagem à esquerda, bigodudo, naquela época, né, tava na moda esse bigode, agora é barba, né, se ele fosse um escritor contemporâneo, ele teria barba, mas ele tinha bigode naquela época. Nascido em 1831, aí a estrelinha, e morto em 1861. Portanto, quantos anos Manuel Antônio de Almeida viveu? Apenas 30 anos. Pois é, ele morreu bem novinho. É uma pena, porque essa obra aqui foi a única que ele conseguiu escrever e é considerada aí uma obra-prima da literatura brasileira. Ele morreu num naufrágio no Rio de Janeiro, então ele tem uma história bem trágica. É bem triste isso, porque eu poderia ter escrito muitos mais livros e até melhores do que esse, mas teve a vida interrompida por um acidente, tá? Ele foi médico, jornalista e escritor. Ele era filho de portugueses. Não se sabe muito bem como é que foi a infância dele, mas ele não era uma pessoa de muitos recursos, como outros escritores famosos eram, né? E não precisavam viver da literatura para sobreviver. Ele não era o caso do Manuel Antônio de Almeida. Então ele foi fazer medicina, ele se formou em 1854, mas ele não chegou a exercer a profissão. Por quê? Porque nessa época ele já trabalhava como jornalista do jornal Correio Mercantil. E foi nesse jornal, inclusive, que ele começou a publicar o Memórias de Sargento de Milícia. Como assim começou a publicar? Um livro, quando a gente escreve, ele já não é publicado? Não. Na verdade, no século XIX, era muito comum que os livros fossem publicados diariamente nos jornais, né? O que a gente chama de folhetim. Então, eles normalmente eram publicados num suplemento literário, que é o caso do Memórias de um Sargento de Milícias, para as pessoas irem acompanhando. Então, naquela época não tinha televisão, muito menos internet, então as pessoas tinham uma diversão, né? Nesse caso do Memórias do Sargento de Milícia, aos domingos, esse suplemento, e depois acho que diariamente, tá? Minto. No caso do Correio Mercantil, publicado aos domingos. Então, esse suplemento literário. Então, as pessoas tinham essa, digamos que, diversão, né, aos domingos, acompanhar o que estava acontecendo na história. Acompanhando aí o slide, então, como eu disse, escrevia para o jornal Liberal, Correio Mercantil, que era do Rio de Janeiro. Esse jornal, então, ele existiu de 1848 a 1868, do lado direito, uma figura aí do Correio Mercantil, e a gente percebe que o jornal, antigamente, né, século XIX, ele era bem diferente do que a gente entende por jornal hoje, né, porque, vejam, só colunas com vários textos, letrinha pequena, tudo junto, era realmente muito diferente, e o jornal, ele teve que passar por uma readaptação depois,
com o letramento da população. Mais pessoas começaram a ter acesso às letras e aí teve que dar uma modificada. Mas enfim, isso é assunto para outra hora. Passando para o próximo slide, a gente tem do lado direito, eu coloquei aí a pacotilha. O que é a pacotilha? É o suplemento literário, que justamente foi o que eu falei que os jornais costumavam trazer. Um suplemento literário, então, uma vez por semana, onde essas histórias eram contadas, os romances eram escritos em partes, né? Então, a gente tem aí os folhetins. Os folhetins eram publicados nos jornais, eles tinham como características aventuras, histórias de aventuras, emoção. E esse suplemento, a pacotilha, então era o suplemento literário do jornal Correio Mercantil. Ele foi publicado de 1851 a 1854, sempre aos domingos. Agora, o romance O Memórias de um Sargento de Milícias, ele foi publicado de junho de 1852 a julho de 1853, em 45 capítulos. Quer dizer, foi mais de um ano que para esse romance ir do começo ao fim. Veja quanto tempo leva, mais que uma novela, né? Hoje em dia, depois do advento da internet, a gente não tem muito tempo para coisa longa, a gente não tem muita paciência malemar para um filme de 3 horas, né? Quem dirá uma história que leva um ano para ser contada do começo ao fim. Inclusive, essa questão desse um ano que levou para a história ficar pronta é o que alguns autores acreditam que o autor se perdeu no meio da história, porque tem alguns lapsos da história. Por exemplo, tem uma hora que o Manuel Antônio de Almeida diz que a Chiquinha é sobrinha da comadre, mas depois ele fala que é filha. Então, assim, por que talvez isso tenha acontecido, né? Essa diferença, assim, muito provavelmente por conta desse longo tempo, desse longo período que ele escreveu a história e acabou aí se perdendo em algum momento. Agora, é interessante que eu coloco aí no slide o pseudônimo O Brasileiro. O Manuel Antônio de Almeida, ele não assinou o nome dele quando ele escreveu a história no jornal. Ele assinava sob o pseudônimo de Um Brasileiro, O Brasileiro. E por que isso, né? Porque hoje em dia, com YouTube, toda essa questão, as pessoas querem um reconhecimento, né? Querem dizer, olha, foi eu que fiz. Às vezes sai aqueles textões no Facebook, a pessoa já quer, né, que seja ela a autora, porque naquela época essas questões de direitos autorais ainda não eram muito bem definidas. Então, ele recebia para escrever no jornal? Sim, ele recebia, ele era um jornalista do jornal, mas ele ia ganhar uma vez só. Então, para ele não importava muito se era ele ou se era sob um pseudônimo. Inclusive, aí passando para o próximo slide, então a gente vai ver que a primeira edição desse livro foi feita em 1854, depois teve uma segunda edição e a terceira edição em 1863, ou seja, uma edição póstuma, porque ele morreu em 1861, aos 30 anos. Então, 2 anos depois, foi feita essa terceira edição e só nessa terceira edição é que saiu o nome dele. E aí eu quero fazer um parênteses, por quê? Porque hoje no Brasil a gente tem a lei do domínio público e o domínio público, as obras que entram em domínio público são 70 anos após a morte do seu autor. Então, Memórias de um Sargento de Milícias, eu tô com essa ediçãozinha aqui, mas se você quiser baixar e não quiser comprar, você pode. Inclusive eu deixo até o link aí no slide se você quiser baixar, porque é uma obra já de domínio público, já que ele morreu em 1861. Então, você pode ler essa obra aqui de graça. Beleza, agora vamos começar a falar fazer a análise em si do romance. Começando com a primeira característica, que a gente pode começar, que é logo como começa o romance. Era no tempo do rei. Isso lembra alguma coisa? Filme da Disney, talvez? Lembra, né? Lembra o quê? Era uma vez, os contos de fada, né? Que são as fábulas.
Então, ele também tem um pouquinho dessas fábulas, né? Ele começa já o romance desse jeito. E bom a gente se atentar ao quê? Que embora esse romance tenha sido escrito em 1853, ele se passa no período junino. Então, era na época, era no tempo do rei. Que rei? Rei do Dom João VI, porque o Brasil só teve um rei. Depois, o filho dele foi imperador. Então, o rei Dom João VI, período joanino, que vai aí de 1808, quando o rei Dom João VI chega no Brasil. Ele vai embora em 1815, fica o filho dele até ele proclamar a independência, 1822, por aí, tá? Então, o romance ele tem alguns elementos da fábula, até por conta de personagens, a história, a aventura. Mas o que eu acho mais importante que está nesse slide são os dois outros elementos que ele possui. O elemento do romance picaresco e o elemento de documentário. Essa questão do pícaro, né? O Leonardinho, que é o personagem principal, é um pícaro? Não, na verdade ele não é um pícaro, ele é um malandro e existem algumas diferenças entre eles. O romance picaresco é aquele da Espanha, ainda do século XVI, Dom Quixote. Há algumas diferenças, embora haja semelhanças. Por exemplo, diferenças. O pícaro ele já nasce num contexto de pobreza, ele precisa se virar, ele não tem protetores, ele tem um final que nem sempre é feliz. O malandro é diferente, né? O Leonardinho, ele tem sempre alguém protegendo ele não nasce num contexto de pobreza. Ele tem sempre alguém ali protegendo ele, passando a mão na cabeça, alguém para ajudá-lo e tem um final feliz. Então, são algumas diferenças, não vou entrar muito nesse mérito, senão a gente vai levar um tempão para falar. Depois eu até falo, para quem quiser se aprofundar nisso, um texto, uma crítica do Antônio Cândido, Dialética da Malandragem. Ele vai definir muito bem essas diferenças. Elementos do documentário. Documentário, por quê? Porque ele faz um registro do Brasil daquela época, trazendo alguns costumes, como a patuscada, as procissões, mas não é uma coisa muito bem detalhada. A gente quer saber uma procissão, ele fala, o Leonardinho seguiu a procissão e pronto. Não é uma coisa super bem detalhada, como é que acontece, quem faz a procissão, da onde começa, onde que termina, quanto tempo dura, como é, quais os elementos. Então, assim, ele passa por isso, né? Então, não se pode dizer que é muito bem um documentário, mas tem esses elementos, justamente por conta disso, por conta de contar, retratar essa época do Rio de Janeiro. Agora, passando para o próximo slide, a gente tem algumas outras questões, o narrador e os personagens. Se a gente pensar memórias de um sargento de milícia, se a gente pensar memórias, a gente vai achar que talvez seja alguém contando a história em primeira pessoa, mas não é o caso. A história está sendo contada em terceira pessoa, então apesar de ser uma memória, é um narrador em terceira pessoa onisciente e até intruso, que ele se intromete um pouco na história, dá uns pitacos, agora eu vou contar o que aconteceu, né? Então, ele é diferente de outros livros que têm essa característica de memórias, né? Por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o defunto autor. Personagens, são personagens planas. O que é personagem plana? É sem profundidade, retratam os tipos sociais, né? O barbeiro, o vidigal, o meirinho, então não tem muita profundidade, né? Não são personagens redondos são personagens com profundidade que se modificam ao longo do romance. Nesse não, são personagens que mantêm suas características do começo ao fim, não quer se aprofundar muito, até porque tem muito personagem nesse romance, né? Porque conta a história antes do nascimento do Leonardinho até ele se casar ao final com a Luizinha. Então, são os tipos sociais e essas personagens mais ou menos mantêm as mesmas características. O que mais? Então eu coloquei aí tipos sociais, a comadre, o vidigal, o compadre, os ciganos. Muito importante, não há maniqueísmo. O que é maniqueísmo? Um vilão, um mocinho. Um herói, um vilão. Não existe isso, né? Na verdade, o Leonardinho, ele é um anti-herói, né? Que a gente fala, é o primeiro anti-herói retratado.
não existe aquela coisa de todo mundo, um lado é muito mal, outro lado é muito bom. Na verdade, todo mundo tem um pouco dos dois lados. E isso é interessante, que eu falei que ele é tão atual, né? Que é o que a gente vê. Ninguém é totalmente bom e ninguém é totalmente mal. Todo mundo tem um pouquinho desses dois lados. Cara, tô falando de pessoas normais, não tô falando de pessoas anormais, psicóticas, enfim, mas todo mundo tem um pouquinho dessa coisa. E é aí que entra a questão da ordem e desordem, que é esse romance, mas nós vamos falar disso daqui a pouco. Então não há o maniqueísmo. E aí eu coloco o protagonista, o personagem mais importante, é o Leonardinho, que é o filho de uma pisadela e de um beliscão, né? Isso é muito comentado, né? Todo mundo, né, que lê esse livro, uma das frases marcantes desse livro é isso, filho de uma pisadela e de um beliscão. Então ele é um anti-herói, ele é um malandro. O que é um malandro, né? É fazer as coisas com aquele jeitinho brasileiro de ser, quer dizer, é você não seguir a lei totalmente na risca, você aí sair um pouco pela beirada, né? E se dá bem com isso, não se dá mal, né? E essa história da malandragem, inclusive, a gente pode fazer um paralelo. A malandragem, né, ela tá muito presente no samba, né? O samba tem essa figura do malandro, mas a malandragem também ela para no samba. A gente não pode fazer comparar isso com o funk, por exemplo, né? Apesar de que agora a gente tem o Vai Malandra, tan, tan. Mas não tem nada a ver o Vai Malandra da Anitta com o malandro aqui do nosso romance, é o malandro do samba, tá? Então, é o jeitinho brasileiro. É você? Você é malandro? É malandra? É. Aposto que é. Todo mundo é. Quando que você é malandro, então? Quando você passa no sinal vermelho, quando você ultrapassa a velocidade, você tá fazendo coisas que são fora da lei. E esse é o problema do Brasil, porque o Brasil, diferentemente de outros países, são países desenvolvidos, e já tem essa norma estabelecida na cultura da população, em que a população sabe que ela não pode sair da lei. No Brasil não, no Brasil isso ainda não está muito delimitado, né? Tá ainda uma questão meio tênue ainda, né? Você sabe que se você passar num sinal vermelho depois da meia-noite e não tiver câmera, não tem problema, não vai acontecer nada. E às vezes você faz isso por segurança. Não é nem porque porque eu quero ser malandro. Não, pela sua própria segurança, porque no Brasil a gente tem outras questões, a gente enfrenta outras questões como da segurança, que esses países desenvolvidos não enfrentam. E às vezes a gente leva uma multa, por exemplo, parou no lugar errado, o guarda vai dar uma multa e tenta dar um jeitinho brasileiro, né? Que é qual? Ai, pelo amor de Deus, me dá essa multa, eu parei aqui 3 minutinhos. Você não ser mais estudante, ter uma carteirinha de estudante falsa, porque os ingressos são muito caros, então, deixa eu fazer uma carteirinha enquanto eu tenho essa carinha, né, de novinha. Não é meu caso, tá, gente, porque eu realmente sou estudante, estou na graduação, então eu tenho carteirinha de estudante, tá, mas conheço muita gente que não tem, que tem a carteirinha e não é mais estudante, porque os ingressos são muito altos, muito abusivos, às vezes. Então, vamos tentar dar aquele jeitinho, fazer a malandragem pra gente se dar bem, tá? Então, essa é a questão do malandro, que é o que o Leonardinho é, mas a gente simpatiza com ele é muito simpático. O Leonardinho criança é aquele seu primo, que na hora do parabéns, ele assopra a velhinha na sua frente. Ele passa na sua frente e assopra a velhinha, e você fica lá com aquela cara, né? Cadê a minha velhinha? É o Leonardinho, é aquele menino capeta que vai na missa, não para quieto. Na hora que você vê, ele tá lá fora, aprontando um monte. É aquele menino endiabrado que vai na chácara e aí vê uma garrafinha de veneno. Acho que é água, vamos jogar aqui? Mata todas as plantas. Da onde que eu tirei o exemplo? Eu conheço uma pessoa que fez isso. Conheço. Acabou com a plantação do vizinho. O vizinho foi cobrar da mãe. Gente, é o malandro. Enfim, né? Muitos exemplos. Mas vamos continuar a aula, senão a gente vai ficar aqui dando exemplo que não acaba mais dessas crianças endiabradas, né? Vamos lá, outras características do romance importantes. Então, são características do romance folhetim, que a gente falou, publicado no jornal, aventura, no enredo, surpresa. É um livro de memórias, né, que retrata, então, a vida do Leonardo Pataca, que é o pai do Leonardinho, desde quando ele conheceu a Maria,
né? E teve aí o pisadão, a pisadela e o beliscão, e daí nasceu o Leonardinho depois de 7 meses. Olha só, né? Fica aí a questão, 7 meses, será que o filho era dele ou nasceu prematuro, né? Tem todas essas questões. Ou foi a viagem de navio, que quanto tempo dura a viagem de navio, né? Enfim, então são essas memórias, né, aí desse tempo do rei. Humor, muito humor presente. E uma das cenas que eu acho que é muito engraçada desse livro é justamente a cena em que o Leonardo Pataca descobre a traição da Maria, da Saloia, né? Saloia, ela é quer dizer que ela era uma camponesa. E ele descobre que ele está sendo traído e ele começa a brigar com a Maria e ele parte para agressão física mesmo. E lembrando que naquela época não tinha essa questão de... Hoje é meio complicado você colocar uma agressão física num livro, né, de um homem por uma mulher, mas naquela época ainda não existiam essas leis que existem hoje. Então ele agride a Maria por causa da traição. O barbeiro está presenciando a cena, o barbeiro que é o compadre e é o padrinho do Leonardinho, mas ele tá lá fazendo a barba de um cliente dele, ele não pode parar, então ele vê aquilo e continua lá fazendo a barba. E o Leonardinho, por sua vez, o menino capeta, ele está assistindo tudo com sangue frio e rasgando os documentos do pai. O pai dele, que era o Meirinho, né, um oficial de justiça, rasgando tudo. Então imagina essa cena, é muito caricata e engraçada. E depois disso, o Leonardo Pataca dá um chute no Leonardinho, que esse chute ele vai lembrar por muito tempo e não vai querer muito ficar perto do pai por causa desse chute, tá? Então, humor. Retrata os costumes também da época, as patuscadas, como eu disse, né? As procissões da igreja, batizado. Então, até fala, né? Um romance de costumes. Informalidade, oralidade. A linguagem é muito, né, próxima da oralidade mesmo. Essa questão da informalidade, inclusive essa questão da informalidade é importante, por quê? Porque os personagens retratados nesse romance, eles não são a alta burguesia, não são a corte do Rio de Janeiro, não são elite. Eles são personagens populares, da camada do povo, também não são escravos. Mas eles são, inclusive os escravos nesse livro, é muito sutil, né, a retratação deles. Eles são quase como apenas estão ali para... como se fossem objetos, né? Não se fala muito deles, né? Então a camada popular é que é retratada, então tem toda essa informalidade. E linguagem teatral, né? Que é justamente essa cena que eu retratei. E por quê? Porque o público naquela época estava muito acostumado ao teatro, então isso era muito comum. E aí, como eu coloco, a história do Rio de Janeiro popular e não da corte. Passando então para o próximo e último slide, para a gente fechar essa análise, eu trago aqui cada capítulo uma pequena aventura. Os capítulos eles são encadeados, eles têm um encadeamento do enredo. Às vezes ele para contar, agora eu vou parar para contar o que aconteceu com o Leonardo. Ele estava contando do Leonardinho, agora eu vou parar para contar uma outra história. Ou agora eu vou parar para contar quem era o compadre, né, o barbeiro, o padrinho do Leonardinho. Então, o Memória de um Sargento de Milícias, a gente diz que é um romance da ordem e da desordem. Por quê? É o que eu falei da malandragem, né? Não é nem totalmente bom, nem totalmente ruim. Tem hora que tá na ordem, tá na hora que tá na desordem. A gente tem personagens dessas duas pontas, mas os personagens transitam. Então, o personagem que representa o máximo da ordem é o Vidigal, que ele tinha o poder de polícia, mas ele vai para desordem. Quando? Quando ele vai safar o Leonardinho da prisão por causa de um pedido de uma ex-namorada dele, que é a Maria Regalada. Essa Maria Regalada aí da desordem, quer dizer, ele sai da ordem e vai para desordem. Então, essa transição acontece o tempo todo no romance, e é por isso que eu disse que ela é tão atual, porque a gente faz isso o tempo todo. A gente, né, tá ali à margem, né? Às vezes a gente faz algumas coisas que não estão dentro da lei.
por um motivo ou pelo outro. E é justamente por isso que a gente fala aqui do mundo sem culpa, o romance do mundo sem culpa. Por quê? Porque é justamente de não haver o maniqueísmo e de não haver culpa em se fazer isso, em se sair da ordem, né? O autor, quando ele escreve isso, ele não faz julgamentos dessas questões das personagens que estão na ordem, saem para desordem. Não há julgamento, ou seja, não há culpa, diferente do que acontece em outros romances, onde há um julgamento e normalmente a personagem é punida por causa disso. Ao contrário, o Leonardinho, ele terminou o romance casado com a menina que ele gostava inicialmente, que é a Luizinha, com um cargo sargento de milícias, né? Antes ele estava como sargento e ele não podia se casar com esse cargo. Aí vai, mais uma vez, a Maria Regalada interceder por ele para o Vidigal, para ele dar outro cargo para o Leonardinho, então poder se casar e consegue, né? Então, toda essa questão aí, ordem, desordem, a transição, ninguém é totalmente bom, ninguém é totalmente mal. O padrinho do Leonardinho, para dar um outro exemplo bem interessante, que é o barbeiro, ele trata super bem o Leonardinho, adora o menino, é uma pessoa super benquista, mas o autor, né, o narrador, na verdade, revela que no passado ele conseguiu a fortuna que ele conseguiu porque ele trabalhava num navio, o comandante confiava nele e pediu para entregar a herança para a filha dele. Antes dele morrer, o que ele faz? Ele não entrega. Então, ou seja, né, aos olhos da sociedade ele é da ordem, mas ele foi para desordem quando ele fez isso e não há julgamentos. Então é um mundo sem culpa. Então, nessa questão da dialética da malandragem, que eu falei que é um texto do Antônio Cândido, que é bastante respeitado, inclusive é a partir desse texto que vários cursinhos fizeram a análise nos seus materiais, ângulo objetivo, e que os professores trabalham na sala de aula, inclusive na minha aula que eu falei da faculdade, baseando-se nesse texto da dialética da malandragem. O Antônio Cândido conclui que o Memórias de um Sargento de Milícias, ele não é um romance pícaro, ele não é um romance documentário, mas ele tem traços, como eu já disse, mas ele é um romance representativo. Por quê? Porque ele traz elementos daquela época, representações daquela época, sem documentar, tá? Sem fazer em si um documentário querendo mostrar tudo. Ele só retrata isso de forma bem sutil, um romance realista também, mostra, né, a realidade da época, e aqui fechando, né, inclusive o texto, o mundo sem culpa, que é justamente o que a gente acabou de falar. Então, essa foi a análise de Memórias de um Sargento de Milícia. Espero que vocês tenham gostado, espero que ajude para o seu estudo no vestibular. E se você não conhece esse livro, cadê meu livro? Tá aqui. Várias versões, já falei que se você não quiser comprar, você pode baixar, porque ele já é de domínio público, uma leitura super divertida, super leve, você lê rapidinho, aqui ó, 100 e pouquinhas páginas, aqui 150 nessa versão, e com certeza você vai ver o quanto que esse romance, embora seja do século XIX, ele é bastante atual, e por isso é que ele é um clássico e é estudado, tão debatido até os dias atuais. Próximo livro, a gente volta com... Onde que eu coloquei ele? Tchanã, Iracema. E esse sim, ainda tá na lista dos vestibulares. Então, a gente volta no próximo vídeo com Iracema e também vai ter vídeo de redação. Beijo pra vocês, até a próxima!